E aí, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Nova Talk. Eu estou muito honrado, muito feliz com toda a repercussão dessa segunda temporada do Nova Talk. E antes de anunciar o meu próximo convidado, queria agradecer você que nos acompanhou durante os 9 episódios anteriores. Hoje é o 10º episódio dessa temporada. Eu queria agradecer demais e eu espero que você tenha sido inspirado, tenha se emocionado, tenha se divertido com todos os nossos convidados. Eu quero te dizer muito obrigado mesmo de coração. Meu convidado de hoje, ele quando era criança, ele dormia abraçado com uma bola de futebol, decorava o seu quarto com chuteiras, com camisas de futebol que pertenciam ao seu pai, e aos 17 anos já foi campeão brasileiro pelo Santos. Ele jogou também no time do Porto, no Werder Bremen, jogou no Atlético de Madrid, no Fenerbahçe, e atualmente ele é o camisa 10 do Flamengo. Então, imagino que você já está adivinhando de quem a gente está falando. Nós estamos falando do Diego Ribas. Nós fomos até a casa dele para uma conversa que foi muito reveladora. Então, eu quero convidar você a ficar conosco e assistir essa entrevista muito legal. Fique aí agora com a nossa entrevista com o Diego Ribas. Galera, mais uma vez aqui, Nova Talk. Primeiramente, agradecer você, Diego, por ter disponibilizado esse tempo para estar com a gente nessa conversa, nesse bate-papo. É um privilégio, uma honra. E muito obrigado por nos receber até na tua casa. Foi a disponibilidade que deu. Obrigado demais. Claro, não, é um prazer, na verdade, estar com todos vocês, com você, pastor, com toda a galera do Nova Talk. Que seja um papo aí, com certeza, divertido, né? E, enfim, estou muito feliz por estar aqui e recebê-los em minha casa. Diego, a proposta do programa é exatamente pegar pessoas que todo mundo conhece para falar de histórias que as pessoas muitas vezes não conhecem, né? Mas vamos começar falando sobre a tua carreira, a tua infância. Você começou a jogar muito cedo e até profissionalmente, né? Você começou muito cedo e eu li aqui umas histórias que você dormia abraçado com bola quando era criança, cara. Desde que eu me lembro aí como gente, né, eu sempre gostei muito de futebol, sempre fui muito incentivado, né, pelos meus familiares, principalmente pelo meu pai, pela minha mãe. Então, é verdade, realmente eu dormia com a bola, dormia com a roupa do meu pai, que meu pai jogava bola com os amigos, tudo. Eu sempre acompanhava. Mas seu pai não era profissional de futebol? Não se tornou um profissional, mas sempre jogou, entende de futebol, Sim. né? Então, ele me incentivava muito, eu acompanhava todos os jogos que ele ia fazer durante a semana, finais de semana. E aí, quando eu sempre com a bola, dormia com ela, acordava com ela, chuteira nova, dormia com a chuteira, acordava com a chuteira. Mas então, isso aqui é gostar de futebol, hein? Respirava futebol, sempre. Isso aí você começou a jogar em escolinha? Eu comecei em escolinhas, né, em Ribeirão Preto, que é a minha cidade, onde eu nasci. E depois, com 11 anos, comecei a jogar no Santos e me mudei para lá, para morar lá no alojamento do Santos. Família foi junto ou você foi sozinho? Eu fui sozinho, minha família ia me visitar, né? Meu pai e minha mãe sempre foram muito, muito presentes, então eles viajavam de carro e aí podiam acompanhar, né, uma parte ali da minha trajetória. Não é muito longe, né, Ribeirão? Não é tão longe, dava, dependendo do trânsito, 4h30, 5 horas de carro. É porque Ribeirão é uma cidade fantástica, né? Fantástica. Eu conheci há pouco tempo Ribeirão. Acho uma cidade maravilhosa. A gente tem um ramo da escola bíblica lá e é uma cidade muito legal. Não, realmente é uma cidade... Bom, meus familiares moram lá até hoje, eu frequento muito, né? Então é uma cidade que eu tenho um carinho muito grande. E você começou a jogar profissionalmente com 16 anos? 16 anos, isso. Já profissional? Profissional. Cara, e você foi convocado para a seleção com quantos anos pela primeira vez? 17. Com 17? Cara, precoce aí, né? Bem precoce. Bem precoce. E você começou a jogar no Santos, você já foi pro Santos aos 11? Isso, fui pro Santos aos 11, nas categorias de base. Nessas categorias de base já tava Robinho? Tava, só que o Robinho tava numa categoria mais velha, ele é um ano mais velho que eu. E a gente acabou se encontrando depois, antes de subir pro profissional. Mas estava sempre se encontrando ali nos alojamentos e tudo, enfim. O dia a dia a gente se via bastante. Profissionalmente é que vocês acabaram jogando realmente Isso, juntos. Profissionalmente. Nós subimos em 2001, em 2002 teve o título brasileiro, que foi nossa grande ascensão aí. Então, nós participamos de tudo isso juntos, vivemos juntos e foi muito legal. Somos amigos até hoje. Cara, você entre virar profissional e ser campeão brasileiro foi um espaço muito, muito curto de tempo. Muito curto, muito curto.
talvez um pouco menos de 1 ano ali, né. Caramba! Foi muito rápido, realmente acertamos ali na primeira, eu e todo aquele grupo. Bom, a grande maioria, porque era um grupo jovem, né, Sim. mas é claro que eu e o Robinho principalmente, né, bem jovens. E você, na época, o Ganso também era do Santos? O Ganso chegou Ele veio depois. depois? É, chegou depois, a geração ali do Ganso, do Neymar, chegaram depois. E qual é a maior dificuldade que, não necessariamente você, mas que você entende que um jogador enfrenta no início de carreira? Bom, além da oportunidade, porque temos muito talento, né, pelo Brasil todo, porém nem todos têm a oportunidade. E vem depois, como administrar tudo que vem acontecendo, por exemplo, comigo, né, esse sucesso repentino, que abrem-se muitas portas, muitas ofertas, né, e você sozinho realmente não consegue Uhum. administrar tudo aquilo. E muitos se perdem já nesse começo, né. Então, esse talvez para mim seja um momento, as maiores dificuldades desse início. Cara, apoio da família com certeza é fundamental para você poder administrar bem essa carreira, né? Fundamental, eu sou um privilegiado, como eu te falei, meu pai e minha mãe sempre me acompanharam de perto, então me ajudaram, né, a tomar as decisões certas, né. Não Uhum. que eu não tenha errado, mas com certeza, nenhum erro grave a ponto de atrapalhar a minha carreira. E qual é, assim, tem sido, né, não só a que foi, a grande motivação que você tem para continuar investindo na tua carreira? É o prazer realmente, o prazer e poder usar o dom que Deus me deu, né, que é jogar futebol, então isso me faz feliz. Uhum. E me faz acordar toda manhã e com certeza, você tem que colocar novos desafios, né, no teu dia a dia e na tua carreira para que você possa estar evoluindo, né, Uhum. e sair da zona de conforto. Então eu procuro administrar mais ou menos dessa forma e sou extremamente feliz pela vida que eu tenho e por ter esse dom de jogar futebol, né, porque realmente me faz muito bem. Cara, e você sabe que a maioria das pessoas, eu tenho pregado um bocado sobre propósito, né? E por causa disso eu estou lendo um bocado de livros e artigos e tal. E eu estava vendo uma estatística que mais de 80% das pessoas no mundo, elas não são felizes com o que elas fazem, com o emprego que elas têm, com o trabalho que elas têm. Porque você faz parte de uns 20%, eu também sou muito feliz com o que eu faço. A gente faz parte de um grupo de 20% da população mundial que está feliz com o que faz, que faria até de graça, né? Sem Porque dúvida. é o que motiva a gente. Poxa, você acorda de manhã, poxa, que bom que eu estou indo fazer aquilo que eu gosto, né? Com E certeza. não estou preso a uma coisa que me entristece, que me chateia. Eu acredito que a gratidão, né, ela ajuda muito para que você tenha prazer naquilo que você tem, na realidade que você vive, né, e no meu caso, como eu falei, passa muito por esse sentimento de gratidão, assim, de como você falou, poder fazer aquilo que eu amo, ter saúde para isso. Nem sempre a Uhum. gente consegue alcançar os nossos objetivos e todos os sonhos que temos, mas você querer mais, querer ser melhor, não só como profissional, mas como pessoa, faz com que os olhos brilhem, né, Sim. constantemente. Cara, você falou aí de família, falou da tua vocação, aquilo que você gosta, o talento que você tem. E tudo isso, logicamente, que contribui para uma carreira de sucesso, né? Como a sua, claro. E eu ia te perguntar isso mais lá na frente, mas eu já vou puxar agora. Aonde entra Deus, Jesus nessa história toda? O que você percebe de Deus tendo te favorecido de uma maneira que você conseguiu chegar onde chegou e tem conseguido chegar ainda, porque a tua carreira ainda está longe de acabar? Quer dizer, como é que você vê o teu relacionamento com Deus e a tua carreira? É, bom, Deus mudou a minha vida de várias maneiras, mas talvez a principal é de realmente dar um sentido para tudo isso, né? De Uhum. entender que só Deus pode preencher realmente os nossos corações e corresponder às nossas expectativas de uma forma permanente, né? Porque o sucesso, o reconhecimento das pessoas, ele realmente é maravilhoso, mas não é permanente. Nós Uhum. vivemos de altos e baixos, né? E quando a gente
fixa o nosso olhar em Jesus, é como se tivesse um alvo, um caminho a seguir, independente das circunstâncias que vivemos. Então, talvez isso seja o principal, né? Aquilo, a mudança principal, né? Como fala em Romanos ali, de que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, é uma passagem que me marcou bastante e até hoje, porque, como nós falamos, nem sempre sai como nós gostaríamos. E você levantar e seguir em frente, e tirar uma lição daquelas situações desfavoráveis, é algo que eu confesso que sozinho talvez teriam me faltado força, né? E quando Uhum. a gente crê que existe um Deus de justiça, que realmente olhe por nós e nos dá a recompensa do esforço que fazemos, isso nos motiva e renova nossas forças. Mas vem cá, na tua família, a tua família já tinha uma tradição de frequentar a igreja, uma tradição cristã, de origem católica ou evangélica? Como é que era isso? Sim, de origem católica, eu frequentava assim igreja aos finais de semana. Quando eu fui para Santos, comecei a frequentar as reuniões ali dos Atletas de Cristo naquela Sim. altura, de segunda-feira. E aquilo foi abrindo a minha mente, eu fui tendo um conhecimento maior da palavra de Deus e depois de alguns anos eu vim realmente levar a sério, né? Uhum. E fazer realmente a vontade de Deus e tudo isso com certeza mudou a minha vida. Mas o meu primeiro contato aí foi através dos Atletas de Cristo, que são amigos que eu tenho até Sim. hoje, né? É o Bom, eu não sei Wagner. se o trabalho do Atletas de Cristo continua, né? Eu acredito que sim. Bom, eu fui alguns anos atrás em Santos, ainda existia essa Sim. reunião de segunda-feira, que era muito bacana, né? E para mim, para os meus amigos daquela altura, foi muito importante. Cara, eu lembro que eu entrevistei o cara que começou o Atletas de Cristo aqui no Brasil, e não sei se foi o cara que começou no mundo, que era o Alex Dias Ribeiro, que era corredor de Fórmula 1, né? Ele não teve, assim, uma carreira na Fórmula 1, mas ficou relativamente conhecido. E na época bombou muito o trabalho dos Atletas de Cristo. Foi uma coisa muito legal. E quem fez um trabalho também assim muito legal com atletas é o Fernando Miguel, né, goleiro do Vasco. A gente até entrevistou ele aqui num dos programas aqui do Nova Talk. E ele, quando estava na Bahia, ele tinha uma reunião com mais de 100 atletas de futebol, de Foi vôlei. crescendo, dependendo da região. Silas também, jogador, contribuiu muito. Uma galera toda, o Wagner, né, que é o meu amigo lá de Santos, um missionário também que ajudou. Então foi muito legal, é interessante ver o trabalho que eles fazem, principalmente na categoria de base, né? No Sim. primeiro contato eu estava na categoria de base ali Ah, do é? Santos, e aquilo com certeza é muito importante. Você estava mais ou menos com a categoria de base, estava com quantos anos? 13, 14 anos. Aham. Aí eles Eu já faziam comecei reunião com essa galera mais isso, com novinha. essa galera mais nova. Legal. Já dava e já ia. Alguns iam lá buscar na concentração. É mesmo? Já. Muito legal. E você é um cara que tem um perfil assim muito tranquilo, muito calmo. Quer dizer, às vezes as pessoas esperam, né, um testemunho de alguém que fale assim de um passado terrível. Ah, eu quase morri, quase matei, e eu estava nas drogas, eu estava com a vida toda enrolada e tal. E não necessariamente esse é um pré-requisito para alguém ter um encontro real com Deus, um encontro real com Jesus, né? Me parece que você não tem essa história de um passado terrível. Bom, terrível não, mas nem sempre fui assim calmo, nem sempre controlei bem assim as minhas emoções, né? Era muito reativo, e acreditava muito nessa justiça com as próprias mãos, né? Então já tive muita dor de cabeça com isso e com certeza esse meu relacionamento com Deus fez com que eu mudasse Sim. bastante disso, né? Agora eu acho que independente daquilo que as pessoas vivem, é lógico que você citou alguns exemplos que vai ao extremo, né? Mas a gente vê muitas pessoas hoje que, aos olhos da sociedade, assim, têm uma vida perfeita e são bem-sucedidos, mas que o interior está com o coração bem, Exatamente. né, destruído, né? Então, eu acho que independente disso, da onde você está, da realidade que você vive, eu acho que Deus é fundamental, né? Eu falo que não um discurso religioso, mas quase todas as conversas que eu tenho acabam no mesmo ponto, né? Uhum. Porque a gente tem nosso raciocínio e inteligência que Deus nos dá, mas eu acho que nada como a palavra de Deus mesmo, essa crença de que Ele é o nosso Criador, Ele tem o melhor para nós e que nós temos que seguir, né, esses ensinamentos. Então, para mim, isso é muito claro.
E falando em Deus, família, você teve o privilégio de ter pais que te apoiaram, que te deram uma boa força, né? Mas você continua tendo um apoio muito forte, né? Porque a tua esposa, a Bruna, e agora os filhos também, o Mateus e o Davi. Davi. Você tem uma família estruturada, legal, né? A tua esposa é uma pessoa, gente finíssima. Ela podia até estar aqui na entrevista também, né? Ela é uma pessoa super articulada, de cabeça legal. Você continua tendo um apoio muito, muito forte de família. E isso eu acho que é muito fundamental para você ter a tranquilidade para continuar legal na carreira, né? Com certeza. É o que eu falo para ela, né? Sem ela, não teria superado muitos dos desafios, não teria recomeçado. São pequenos recomeços, mas não deixam de ser. E isso é sempre desgastante, né? Então, você ter uma mulher como eu tenho do lado é fundamental, não importante, é Sim. fundamental. Não, e ela também é uma cristã, assim, legal, Ativa. ativa. Vocês se conheceram já na igreja? Você já estava frequentando? Ela também não? Nós começamos a frequentar quase juntos, assim, né? Ela ia Uhum. comigo também nesse do Atleta de Cristo ali, e a gente se conheceu na escola. Na Aham. época eu estudava numa escola ali próximo ao estádio da Vila Belmiro, lá em Santos, e a gente se conheceu na escola e começamos a namorar e já estamos aí há 18 anos juntos, né? Aham. Ela tá nos bastidores ali só. Sabe? A gente tá chamando de bastidor a varanda da tua casa. A varanda Mas ela aqui. tá ali só olhando, Ficou bom. só rindo. Muito legal. E carreira internacional, cara, você. Acho que é quase que inevitável, né? O jogador brasileiro se destaca, os clubes lá de fora já ligam o holofote, né? E ficam de olho e tal, e você acaba quase que inevitável ir lá para fora. Você jogou num montão de lugar fora do Brasil. Você foi para Portugal, para Itália? Portugal, Itália, Alemanha, Espanha e Turquia. Mudei bastante, foram 12 anos lá fora e realmente uma experiência impagável, maravilhosa. Eu falo com muito orgulho de tudo aquilo que eu vivi, de tudo aquilo que eu aprendi lá fora e, sinceramente, recomendo, né? Como você falou, por um lado, é ruim para o futebol brasileiro, mas eu concordo que acaba sendo inevitável, porque não é só uma questão financeira, é uma questão Uhum. profissional Sim. também, né, que é uma experiência maravilhosa e a gente acaba aprendendo demais com novas culturas, pensamentos diferentes, enfim, respeitar as diferenças. E para mim foi maravilhoso, além de falar idiomas, conhecer lugares, viajar. Então, foi realmente uma experiência, única na minha vida e que eu usufruo disso até hoje. Muito legal. A gente vai para um pequeno break. Daqui a pouco a gente retorna. Fique com a gente, continua, porque eu tenho certeza que você vai se impressionar ainda mais com aquilo que o Diego tem para contar para você. A gente já volta. A gente está de volta, dando continuidade a essa entrevista muito legal com o Diego Ribas. Fica ligado na sequência. Diego, você hoje é camisa 10 do Flamengo. Você está usando a camisa do Zico. Né? No Santos, tu usou a camisa 10, que era do Pelé. Cara, é favor demais de Deus na tua vida, né? Você usando essa camisa aí. Com certeza, é uma honra, né? A camisa 10, ela já tem um certo glamour, assim. E, claro, se tratando desses dois clubes, principalmente, e da seleção brasileira também, que eu tive a oportunidade, tem um peso a mais, uma responsabilidade a mais, e eu sou muito grato e feliz por isso, né? E hoje estar na posição que eu estou no clube, que eu estou usando essa camisa, realmente é uma honra muito grande. Você jogou na seleção. Quem foram os técnicos que você teve na época da seleção? Na seleção eu trabalhei com Parreira, trabalhei com Dunga, com Tite, agora foi o último, e na Sub-23, as Olimpíadas, foi o Ricardo Gomes. Sempre camisa 10?
Não, nem sempre, mas em algumas delas sim, alguns torneios, assim. Agora, tua rotina, cara, para jogar. Todo atleta tem uma rotina pessoal, exterior e interior. Come isso, não come aquilo, descansa, dorme e tal. O pessoal diz que o Pelé tinha uma capacidade de controlar o sono, que ele Uhum, dizia assim: vou deitar ali, vou tirar uma soneca e dormia 10 minutos. uhum. Cada um tem essa rotina. Como é essa tua rotina? Você tem um tempo de oração? É, enfim, como é que você se prepara para um jogo, em especial quando a gente está falando de um jogo de seleção, que é uma É. pressão. Não sei se você sente uma pressão maior quando está jogando pela seleção ou não? Ah, sente aquele frio na barriga, um pouco mais talvez, né? A gente representar o nosso país, olhar e ver aquele símbolo ali, realmente é extremamente, é uma mistura de sentimentos, né? Um prazer muito grande de vestir aquela camisa, que, claro, ela tem o poder de proporcionar isso. Mas como é essa tua rotina? Você tem um tempo que você para orar, porque tem aquela concentração, bate-papo com o técnico, entre os jogadores, mas você tem um tempo que Claro. você tira para você, para ficar num canto. Claro, tem. Durante a concentração, né, que nós vamos para um hotel na véspera do jogo, e ali sim, eu procuro, obviamente, o descanso, a alimentação, muito importante, mas a leitura, oração, ouvir uma música, isso faz com que você relaxe também, se concentre. São períodos diferentes, né, a véspera do jogo, já a Sim. caminho do estádio, eu vou ouvindo alguma música, algum louvor, assim, e até chegar a hora do jogo já de começar a preparação de aquecimento, tudo, mas tem esses processos aí que eu procuro fazer dessa forma que te falei. Tem uma oportunidade sempre para você passar alguma coisa da palavra de Deus para os outros jogadores, seja no time, seja na seleção. A Tem, gente tem hoje um número muito grande de jogadores que são cristãos, né? Está cristão, sim, crescendo isso aí. sim, E acho que fica um pouquinho mais fácil, né, do que já foi, talvez, em anos passados e é tal. verdade. Mas você tem essa oportunidade, você tem visto essa oportunidade? Sim, constantemente, né. Claro que depois de uma certa intimidade você começa a falar mais diretamente. Mas eu acho que a partir do momento que você fala que é cristão e as pessoas estão sempre atentas às suas atitudes, né, Uhum. então a atitude acaba te dando criando essa oportunidade, né. Por que que você reagiu daquele jeito? Por que que Sim. você fala: "Pô, eu não faria aquilo, eu teria uma reação". E tudo isso te traz a oportunidade de aí sim você falar da palavra de Deus e explicar aquilo que você acredita e pratica. Uhum. É um ambiente, né, onde, por exemplo, eu não tenho acesso constante. Você está lá dentro Aham, o claro. tempo inteiro, né? Então você é o veículo que Deus tem para usar lá dentro, né? É, claro. Logicamente não é só você, tem outros jogadores que são. Por exemplo, eu falei aqui do Fernando Miguel, que é o goleiro do Vasco, que a gente teve a oportunidade de entrevistar ele nessa temporada agora, que ele também aproveita as oportunidades. E eu acho que hoje em dia, em cada time, sempre tem alguém Tem. dando um testemunho, falando alguma coisa, e é uma oportunidade ímpar, porque vocês é que estão lá envolvidos, e eu acho que é mais fácil o outro jogador até dar ouvidos para você do que, por exemplo, para mim, que sou um cara de fora que ele não conhece, né? A você o cara conhece. Muitas vezes sim, muitas vezes sim. Esse primeiro contato eu acho que até acaba ajudando, né. Sim, Existem pessoas que, é claro, são mais resistentes a sim. isso e, de repente, com um colega de trabalho acaba ajudando, e como a palavra de Deus ela nunca volta vazia, acaba sendo sempre dando um resultado, né. Uhum. Vamos falar um pouquinho da tua experiência no exterior, cara. Você jogou em Portugal, na Alemanha, na Itália e na Turquia. Faltou algum? Espanha. E na Espanha. É, Espanha. Quer dizer, em cada um desses lugares você vai pegando um pouquinho da cultura, vai Aham. conhecendo o povo, aprendendo um pouquinho da língua. Mas o que me chama mais atenção, eu estava até comentando isso com a Bruna antes da gente começar a gravar, é a Turquia. Porque os outros são países ocidentais, que tem a gente mais Uhum. ou menos já conhece a cultura, né? Comida Uhum. espanhola, comida italiana. Né? Isso chega muito aqui porque a gente teve muita imigração desses países. Eu mesmo sou de família italiana. Né? Uhum. Não sei se você tem alguma Tem também de italiano. família Italiano e italiana também. espanhol, é. É, mas a Turquia não. A Turquia é uma surpresa, né? É. Você chegar lá e conhecer, embora você morou em Istambul, Morei em Istambul. que é a capital. Não é a capital, a Sim, capital sim, é perdão, a capital é Ankara. Ankara. É, Ankara. Mas, assim, é uma surpresa bem positiva, né, bem positiva. Como você falou,
Nós não temos tanta informação, né, daquele país, apesar de eu já tinha jogado com um jogador turco que me falava, 2 na verdade, que me falavam, mas eu me surpreendi muito positivamente com um país, com as pessoas, aprendi muito com a cultura turca, então foi uma experiência bem bacana, foram 2 anos ali, Uhum. e nós fomos muito felizes ali. E tu conseguiu aprender alguma coisa da língua? Alguma coisa, né, palavras, assim, formar frase já que era difícil, mas, bom, agradecer, Você comunicava com o pedir pessoal o pra quê? tinha Em um inglês? tradutor em inglês, em inglês, e quando eles não falavam inglês, aí tinha um tradutor que ficava no clube e que nos ajudava. Uhum. E a maioria do pessoal lá, não sei no time, né? Porque no time tem muito jogador internacional, mas a Uhum. maioria do povo lá é muçulmano. Muçulmano, 99%, né, realmente. Mas o que me surpreendeu é que não é tão fechado, eles respeitam, né, é Uhum. diferente do que a gente pensa. E é claro, eu estou em Istambul, uma cidade que tem muito turismo, que tem muito estrangeiro lá dentro, Sim. e isso acaba mesclando um pouco. Nas cidades mais do interior, você já via mais uma cultura um pouco mais fechada, mas sempre com respeito, Uhum. né. Então, por isso que foi legal, né, e também tem algo dentro da cultura, da crença deles, assim, que eu achei interessante, o respeito que eles têm, a preocupação com a honra, você não ferir a honra, né, a tua, dos seus familiares, o nome dos familiares, então Aham. tudo aquilo, tem o lado positivo, e a gente sempre que tinha oportunidade procurava falar de Jesus, aquilo que nós cremos e tudo. Esse debate, né, sempre com respeito, assim, Isso, foi era legal. isso que eu ia te perguntar, cara. Você conseguia conversar com os caras sobre esse assunto sem criar nenhum tipo Sim, de clima assim pesado? conseguia, porque, bom, tinha uma pessoa que trabalhava para nós, né, que é turca, a gente é amigo até hoje. E depois, quando você criava uma certa intimidade com os pais do amigo da escola, né, os nossos filhos e tudo, aí tinha a oportunidade de falar, e eles falavam tranquilamente, assim, como eles agiam, o que eles acreditavam, o que eles pensavam das nossas crenças, enfim. Conseguia ter essa conversa amigável, assim, sem problema Aham. nenhum. Legal, porque a gente imagina que os caras são assim muito Intolerantes, assim, tolerantes, né. né? Com a gente não, com a gente não. É claro que eu nunca cheguei num ambiente desconhecido para impor aquilo que eu Sim, claro, pensar, é. né, mas que às vezes até acontece, mas assim, as conversas que eu tive foi sempre num debate, assim, amigável. E nas viagens que a gente faz de vez em quando para Israel, agora os caras até tiraram, mas na cidade de Nazaré tem uma catedral imensa lá, que é perto da casa aonde moraram Maria e José. Né? A casa deles fica atrás uma basílica, né? E na frente tinha uma cartaz, porque a maioria do pessoal em Nazaré é muçulmano. Os caras botaram um cartaz gigantesco dizendo uma coisa tipo assim, que era para você não falar sobre Jesus, que era melhor para você, era uma coisa até meio ameaçador, sabe? É, Tipo assim, é melhor para você não ficar falando não, hein? E tem tal. umas regiões tem umas regiões, como eu te falei, assim, que tem uma intolerância, assim, existe. Mas, assim, eu ouvi falar, Não vivenciou isso, né? não vivenciei isso, né. Minha esposa também participou de alguns projetos sociais ali, contribuiu de alguma maneira, então teve esse contato também com as mulheres, que usam burca, que Aham. talvez, sofrem um pouco mais com as regras, né, impostas ali. E sempre conversou, falou, e não enfrentamos esses problemas, mas existe. E a Bruna, sempre que vocês viajaram para fora, a Bruna sempre esteve envolvida assim, em projetos sociais nos lugares onde vocês moravam? Sim, sempre teve. Em alguns lugares mais, outros menos. Na Turquia foi o país onde ela mais se envolveu, né, que Aham. ela dava aula de inglês para algumas adolescentes da Síria que tinham vindo, né, quando teve Era aquele refugiado problema, mesmo. refugiados da Síria, então ela teve esse contato e foi constante, né, semanal, assim, foi bem legal. Cara, você conhecer de perto essa realidade, a gente estava falando aqui até antes da gravação, que a gente vê foto de países lá fora e tal, e ninguém vai mostrar foto de coisa triste, de coisa ruim. Isso só aparece em telejornal.
O que a gente recebe mesmo são as fotos dos lugares bonitos e tal. Uhum. Mas você, quando vai para um lugar desse, de repente descobre essa realidade e ter a oportunidade de ajudar, né, os refugiados, como a gente teve a oportunidade de viajar lá para o Nordeste há pouco tempo, a turma aqui viajou para conhecer uma realidade que você não imagina que está aqui no Brasil. Né? Você que já viajou também o Brasil inteiro jogando, né? Uhum. Você já teve jogando em outros, fora Rio e São Paulo, você já jogou em outros estados aqui do Brasil? Sim, quase todos. Quase todos. A gente viaja bastante no Campeonato Brasileiro, dependendo do time que sobe para a primeira divisão, desce, então existe essa mudança. Conheci muita coisa. Tenho muitos amigos também de toda a parte do Brasil. Então, como você falou, já conheci também lugares e pessoas que vivem uma realidade que a gente não imagina, né? Então, o que a gente puder fazer, né, para contribuir de alguma maneira é sempre muito prazeroso. Cara, a Bruna, ela deu aula de inglês, mas nos outros lugares onde você teve também, que aí já são países mais europeus mesmo, né? Itália, Portugal, Espanha. Você, lá, ela também teve a oportunidade de se envolver em obra social? Não, nos outros países não, faziam algo mais esporádico, Sim. mas de um projeto assim constante mesmo foi mais na Turquia, Aham. onde a gente se uniu a uns missionários que estavam ali, que já tinham esse trabalho Uhum. e nós contribuímos ali, então foi algo mais constante. Cara, a gente E quer. aqui no Brasil, desculpa. Sim, Aqui sim. no Brasil existe já. Claro. A gente que é cristão e que valoriza demais a questão de família, cara, embora a gente saiba, você falou, você tem o apoio da tua esposa, um apoio 100% da tua esposa, mas como é que é você conseguir conciliar, né, essa tua carreira que é tão agitada? Você vê, a gente custou para conseguir conciliar esse horário aqui para a entrevista, justamente por causa dos seus compromissos profissionais, de treinamento, viagem, campeonato, etc. e tal. Cara, você ter uma família que te acompanha, ter uma esposa que te acompanha, já é uma bênção. Mas aí eu estou vendo agora do teu lado, como é que é você conseguir conciliar a tua carreira e suporte com família e tal, porque tem família que não aguenta o tranco, né? Realmente você tem que encontrar esse equilíbrio, e o ritmo é muito acelerado, principalmente no Brasil, né? Uhum. Hoje nós estamos num período que tivemos 3 semanas aí, 4 semanas sem jogo, 1 semana nós paramos e 3 nós estamos em treinamento, então deixa de ter viagens e concentração. Isso nos dá mais tempo de fazer algumas coisas. Mas durante a competição, começa a jogar quarta e domingo, viagem na véspera do jogo, às vezes volta no dia do jogo, às vezes volta um dia após o jogo, então aí já são 3 dias. Pois é, uma loucura. Fica bem acelerado o ritmo, né? O calendário do futebol brasileiro já é algo para se discutir que é mais profundo, assim. É um calendário Muito doido, né? muito doido, assim, que causa esse desequilíbrio, que tem que mudar urgente, né? Porque realmente os jogadores sofrem muito com isso e acabam que as pessoas que assistem também, os espectadores, também acaba vendo um jogo com uma qualidade muito abaixo daquilo que poderia ser, porque você ter um atleta descansado é diferente, né? O espetáculo pode ser muito melhor. Mas enfim, quando eu estou em casa eu tenho que achar esse equilíbrio mesmo, um pouco cansado, dar atenção para a família, para os garotos, Davi, o Matheus, né? que não para, minha esposa, e aí vai da compreensão também deles e principalmente da minha esposa de entender, não, hoje precisa de descanso, hoje, não sei, vamos ter um dia de folga, vamos viajar, vamos aqui perto mesmo, né? Aham. E volta para ir encontrando uma maneira de levar de uma forma mais leve, né? Uhum. E tudo é prioridade, né? Você entender que existem prioridades, independente da situação, você tem que dar atenção, Sim. né? Família, sem dúvida que será sempre minha prioridade. Cara, e você ainda tem que arrumar tempo para ir à igreja. Onde é que arrumar o tempo para treinar agora? Pois é, na igreja, bom, às vezes fica uma outra semana sem ir, porque viaja muito, mas eu vou ou de domingo ou de terça-feira, no caso da igreja que eu frequento. E quando eu não consigo ir, eu acompanho pela internet, né? E de alguma forma a gente se reúne nas concentrações. Então tá tendo sempre um contato aí com a palavra de Deus. Cara, e como é que você passou quantos anos jogando fora do Brasil? 12 anos. 12 anos. Depois de 12 anos,
você resolveu voltar para o Brasil. O que te motivou a voltar para o Brasil? Bom, eu tinha esse sonho que foi crescendo, né, de jogar no Flamengo. Chegou um ponto da minha carreira que meio que eu tive que escolher para que direção que eu queria ir, que foi saindo do Fenerbahçe. Faltava um tempo de contrato ainda, mas nós chegamos num acordo que eu ia sair e eu teria que decidir para que rumo eu queria tomar. E isso, o Flamengo voltou a me procurar justo nesse período e Foi o único time mexeu. brasileiro que te procurou? Não, foram muitos. Fluminense não te procurou, não? Foram muitos. Eu não gosto de ficar falando os nomes, porque de repente os dirigentes É eles verdade, não gostam. tô brincando. Mas assim, alguns clubes me procuraram, só que o Flamengo mexeu com esse meu lado, assim, o emocional também, né? Então, isso depois, na idade que eu estava, hoje eu tô com 34 anos, tinha 31 quando eu cheguei, e você precisa de novos desafios, como nós já falamos aqui, né? E o Flamengo me proporcionou tudo isso. Sim. É um clube, a parte de ser um clube gigante, ele é um clube que está muito bem estruturado, muito bem organizado e tem uma torcida que é única, né? Então, tudo isso me motivou, me desafiou, né? E por isso que eu acabei optando por voltar. Cara, e você quando chegou aqui no Rio, você chegou no Santos Dumont, né? Santos Dumont, né? Tinha uma galera lá fazendo uma festa danada pra te receber, já tava todo mundo assim, já explodindo de alegria, porque o Diego vai jogar no Flamengo, né? Só se ouvia falar nisso. Eu não sou nem muito ligado em futebol, eu falo mais de futebol, às vezes até falo na igreja, falo brincando desse negócio, Flamengo, Fluminense e tal, mas de zoação, porque eu não sei nem fazer a escalação do Fluminense hoje qual é. Mas é inevitável, né? De ver todo mundo falando Diego, Flamengo, Diego e tal. E dava uma inveja danada. Pô, o cara tá indo pro Flamengo, não tá indo pro meu time. Porque você sabe que aqui no Rio, quem não é Flamengo, não importa o outro time que seja, é anti-Flamengo, né? Todo mundo ficou com ciúme, né? Poxa, a verdade é essa, vamos falar a verdade. Tava todo mundo com ciúme de ter, poxa, o Diego tá indo pro Flamengo. E realmente, claro, é um time que tem uma estrutura, tem que respeitar mesmo, né? Sim, merece o reconhecimento, todo o trabalho que a diretoria fez e vem fazendo, né? Isso é bonito de ver e acaba se tornando uma referência. E a gente pode usufruir de toda essa estrutura criada, que é assim que deve ser, né? Na verdade, é muito bonito ver a seriedade, o profissionalismo hoje que o Flamengo encara tudo e é um privilégio poder fazer parte desse clube. Ô Diego, e quando você compara, cara, a estrutura, na nossa cabeça, a gente que está aqui, que não é profissional do futebol, e ouve falar da estrutura do futebol na Europa e da estrutura do futebol no Brasil, você teve a oportunidade de ter essa estrutura por dentro, né, de vivenciar a estrutura. Ainda tem uma diferença muito grande dessa estrutura. Eu até vou te falar de um amigo que eu tinha, eu já não vejo há muito tempo, mas ele também era jogador de futebol, e ele jogou num time nos países do Oriente, da Arábia e tal, e ele falava que lá a estrutura era assim, uma coisa gigantesca, que não faltava nada, né? Os caras com muita grana, então, poxa, tinha bola para você jogar fora, roupa de treino, uma nova a cada treino. Então, essa estrutura, a gente tem a ideia de que é um bocado diferente. Você sentiu muito essa diferença da estrutura da Europa para a estrutura no Brasil? Eu não senti tanto, porque como eu falei, assim, cheguei num clube, apesar que na minha época ainda era uma estrutura de containers e tudo, que já estavam construindo um novo centro de treinamento, mas mesmo assim peguei um clube muito bem organizado. E aí, é claro, não senti uma grande diferença. E hoje, principalmente, né, o clube tem uma estrutura que bate de frente com os clubes europeus, né? O Flamengo hoje tem realmente. Então, por isso que eu disse, a gente acaba sendo privilegiado fazer parte de tudo isso. E eu vejo que o futebol brasileiro, no geral, tem evoluído, mas é claro que estamos ainda atrás, né, daquela mentalidade europeia, né, porque ali sai do papel e vai para a realidade. Aqui ainda tem muitas boas intenções, mas que nós podemos aí melhorar, mas que eu vejo uma evolução. A gente está indo para mais um pequeno break, mas já a gente volta. Continue ligado com a gente. Nova Talk já volta já.
Nós estamos de volta agora para o último bloco da entrevista com o Diego Ribas. Fique ligado, tenho certeza que vai ser muito legal. A gente já falou um bocado sobre treinamento, a gente já falou um bocado sobre viagem. Vamos falar um pouquinho sobre a tua fé, teu exercício de fé no teu dia a dia. O quanto você tem tido oportunidade, a gente já falou da oportunidade que você tem muitas vezes de falar de Jesus para as pessoas. E, na verdade, o testemunho maior não é você abrir a Bíblia para ler versículo, é o teu dia a dia, é a tua vivência, é o teu caráter, é nisso que você acaba expressando Jesus, e a gente já falou um pouco aqui sobre isso aí, dessa tua expressão, mas quão difícil ou fácil você acha você exercer a tua fé, cristianismo, no meio que você trabalha? Muitas vezes é um meio onde você ouve falar, a gente aqui de fora, né? Ouve falar de corrupção, a gente ouve falar de violência, a gente ouve falar de boicotes a jogador que, poxa, merecia estar na seleção e não está. E você está no meio desse fogaréu todo aí. Como é que é você exercer a tua fé no teu dia a dia, quando você se sente injustiçado e, de repente, você tem que esperar em Deus que Ele seja a tua justiça e que Ele abra portas que, de repente, os homens fecharam? Você tocou num assunto que realmente para mim é o mais difícil, né? Porque no geral não tenho grandes dificuldades, né? Hoje em dia são muito os cristãos, principalmente também aí dentro do grupo do Flamengo, no futebol brasileiro. Eu, por exemplo, antes de vir pro Brasil, estava na Turquia, ali é muito mais restrito, né, para você encontrar uma igreja cristã. E aqui nós temos muitas opções, temos pessoas que praticam, que conhecem, que respeitam. Mas esse momento de quando você sofre alguma injustiça ou quando você tem vontade de tomar uma decisão, uma atitude que tudo pede para que aquilo aconteça, mas você não tomar realmente por temer a Deus e por crer que aquilo não vai agradar a Deus, aí que é o constante desafio, eu acho. E não tem como, você faz na próxima vez você vai ser desafiado e vai ter que encontrar a fé, né, e necessária para poder se segurar e respeitar. E para isso eu acho que é a intimidade, a proximidade com Deus, a oração, a leitura, ouvir a palavra, boas companhias, e tudo isso faz com que você consiga, né, controlar. E aí vem, depois disso, é como se fosse um carinho de Deus, né, a recompensa de você ter feito a vontade dele, que é maravilhoso e que te dá como um combustível para seguir aquela direção, né. Então, talvez isso, sou jogador de futebol, o futebol ele é pura emoção, principalmente dentro do nosso país. Acho que não posso deixar essa emoção de lado, mas tenho que colocar um limite para ela quando ela tiver alguma maneira de repente prejudicar uma pessoa ou ser maléfica de alguma forma, aí eu tenho que me controlar. Então, para conseguir fazer isso, é claro que uma outra vez a gente erra também, mas para conseguir fazer isso é só você estando junto com Deus e com essa intimidade em dia. Cara, você já se sentiu assim? Vamos falar em termos de seleção. Convocação de seleção, para vocês que são jogadores, que estão ali aguardando, deve ser uma tensão danada, né? Vai cantar o meu nome aí ou não vai? Vai cantar a pedra com o meu nome ou não vai? Mas em alguma dessas oportunidades, você sentiu assim, cara, eu tô bem fisicamente, tecnicamente, poxa, não fui chamado. Já bateu essa coisa assim? Já tive esse sentimento no passado, depois mais recente, existe esse sentimento, ele existe e a gente aprende um pouco a lidar, mas acaba se decepcionando. Sim. Uma vez ou outra acaba se decepcionando, sim. Cara, e o que deve ser duro demais é você estar assistindo um jogo e falar assim, poxa, se eu estivesse ali, já podia ter ido por aqui ou por ali. Então, feito gol. Isso deve ser muito complicado, rapaz. É um sentimento que a gente tem que saber lidar realmente, porque não depende só de nós, né? Sim. Não depende só do jogador, né? Vai também do técnico, daquilo que ele pensa, da forma como ele vê, da necessidade que ele tem, enfim, né? A preferência por um ou outro jogador, independente do momento, né, que aquele jogador vive. Então, a gente aprende a olhar por um ângulo de que
né, não se culpar tanto, assim, porque, é claro, a gente quer estar presente, vestir a camisa da seleção brasileira é algo maravilhoso, né, então vale todo o esforço. Cara, e você, quanto tempo de carreira você acha que ainda tem pela frente? Porque tem jogador aí com 40 e burdoada ainda jogando, né? Bom, eu não coloco Você tá novo pra caramba, limite. você tá Eu com tô 30 com aí? 34 anos, 34. tô com 34 anos, eu não coloco limite, eu tenho esse ano e mais um com o Flamengo, mas também não fico: "Ah, eu tenho que ir até 38, 39, 40", eu não sei, até quando eu me sentir feliz e meu corpo estiver reagindo bem, Uhum, eu quero jogar futebol, porque uhum. é o que eu gosto de fazer e é a maneira como eu me expresso, é a maneira como, eu uso o dom que Deus me deu, então isso me completa. Eu quero jogar até quando Ele permitir. E você já pensou eh, como seria a carreira pós-futebol? Envolvido com futebol ou com alguma outra atividade, alguma coisa? Eu quero me envolver continuar no futebol, de alguma Uhum. maneira. Não sei como, não Sim, tenho claro sim. ainda, né, mas eu quero. Eu acho que minha vida foi isso, e eu tenho muito prazer em repassar aquilo que eu aprendi, né, dar sentido em Sim. tudo aquilo que eu vivi. Então, eu quero sim continuar no futebol de alguma maneira. Cara, e eu tenho certeza que você se envolvendo no futebol na fase pós-carreira, dentro de campo, né, atuando, jogando, Uhum. vai ser muito positivo, cara, porque você é um cara de cabeça muito boa, você é um Obrigado. camarada que é uma referência para muita gente, para muita garotada, né? Muita garotada fica de olho no Diego, quer comprar a camisa que tem o nome do Diego, o número que ele joga. Então você é uma referência muito boa e é um cara inteligente, é um camarada que tem visão. Então eu acho que vai ser muito positivo, porque é o que você mesmo falou. Muitas vezes o que falta no futebol brasileiro é justamente alguém que coloque em prática aquilo que é só uma Uhum. visão, né? Que é só Isso, uma isso. teoria. Exato. E você ainda tem toda uma experiência, né? Viveu na Europa, Uhum. vivenciou esses grandes clubes, a estrutura que eles têm. Você tem muito para contribuir. Uhum. E aí eu tenho certeza que vai ser uma contribuição muito legal para o futebol. Como tem sido, né? Dentro de campo, vai ser também extra-campo. Não, muito obrigado. Vai ser um prazer. Eu adoro, assim, poder participar, poder de alguma forma ser importante, ser uma boa referência, dentro dos meus defeitos que nós temos, mas assim, é muito bom você poder contribuir e ajudar de alguma maneira, né, as pessoas com a experiência que nós já vivemos, né, e aprender também, porque a Sim. gente constantemente está aprendendo e esse é o bacana da vida, né, a gente se tornar uma pessoa melhor. Cara, e a gente está falando aqui da impressão que o Diego vai se aposentar amanhã. Esse cara ainda tem uma carreira longa aí. Não Tem tem alguns aninhos, aposentadoria em vista, não. tem alguns aninhos ainda. Diego, obrigado demais pela entrevista. Tenho certeza que o pessoal que está assistindo está assim, surpreso de conhecer coisas novas, né? Facetas novas da tua vida, Claro. que não tem, assim, às vezes, muita oportunidade de numa entrevista para outros meios de comunicação, que você falar da teu relacionamento com Deus, família e tal. O pessoal às vezes foca muito na questão do futebol, da Uhum. bola e tal. E aqui a gente tem a oportunidade de falar um pouquinho mais de outras coisas. Obrigado demais Foi pela um tua prazer, o entrevista. tempo passou rápido, né, Passou isso rápido quer demais, dizer cara. que o papo foi muito bom, muito obrigado. Foi um prazer e contem comigo, o que precisar estarei sempre à disposição. Legal, obrigado Valeu. demais. Gente, foi muito bom estar com você acompanhando essa temporada do Nova Talk. Eu quero agradecer demais ao Diego, aos outros convidados todos que toparam vir fazer parte do programa e anunciar para você o meu livro. Não deixe de você consultar, de repente entrar no site mauriciofragali.com. Você pode encontrar o livro também em livrarias, no site da própria editora Belo, mas se você quiser, eu já estou te dando a dica do site mauriciofragali.com, onde você vai encontrar o livro Vencedor ou Vítima, que tem sido um sucesso. Eu quero agradecer a todo mundo que tem comprado o livro, que tem enviado para nós mensagens dizendo que o livro tem sido uma bênção e dizer que foi muito bom essa temporada do Nova Talk, que a gente se encontra numa próxima temporada, porque com certeza a gente vai voltar, ok? Muito obrigado pela tua audiência, por ter acompanhado a gente nessa temporada. Que Deus te abençoe. A gente se vê. Um grande abraço. Tchau.